241 mil anos de reinado. Só ouvir esse número já faz o cérebro tropeçar. É tempo demais para a história como a conhecemos. Mais que a soma de todas as dinastias históricas, mais que civilizações inteiras. A frase gruda. Os reis sumérios governaram por 241 mil anos. E a reação imediata oscila entre fascínio e ceticismo. Foi isso que os antigos queriam dizer? Ou estamos diante de um erro de transmissão, de uma tradição mítica, ou de algo mais deliberado, como reescritas que apagaram o que antes foi dito? Meu objetivo aqui é seguir as trilhas do documento e da terra, ler as falhas no texto e os vazios no solo, confrontar as versões e as hipóteses, e separar com rigor aquilo que é mito útil daquilo que pode ser hipótese plausível. Vamos olhar o que a lista dos reis sumérios realmente é, como ela varia entre cópias, por que números gigantescos aparecem, e como esse fenômeno se encaixa num padrão maior de lacunas históricas que aparecem em quase todas as regiões do planeta. Antes de continuarmos, se você costuma se perder em mistérios históricos, inscreva-se e diga nos comentários de onde está assistindo. Isso ajuda a manter essas investigações acontecendo. A lista dos reis sumérios é, em linhas gerais, um texto antigo que compila nomes de governantes associados a cidades e dinastias, começando por governantes antediluvianos, reis que teriam reinado antes de um grande dilúvio, e prosseguindo por monarcas históricos. Ela foi copiada várias vezes ao longo dos milênios. Algumas das versões mais completas que nos chegaram foram registradas em tábuas de argila, e no chamado Weld Blundell Prism, uma cópia mesopotâmica preservada que reúne uma longa sequência de nomes e durações de reinados. Esses artefatos são fascinantes porque misturam o mítico e o administrativo. Convivem nomes cujas historicidade é amplamente aceita com seções que atribuem durações extraordinárias a governantes primordiais. O que chama a atenção nas versões antigas é precisamente a presença de durações que não cabem numa cronologia literal. Em certas passagens, reis antediluvianos aparecem com reinados que chegam a dezenas de milhares de anos cada um, de modo que a soma total do período anterior ao dilúvio se torna colossal. Assim nascem os números que alimentam títulos sensacionais, somas que chegam a centenas de milhares, dependendo da cópia e da maneira como os números são interpretados. Mas por que tais números aparecem? A resposta não é única. Ela atravessa a arqueologia, história das ideias, matemática antiga e crítica textual. Primeiro, é preciso lembrar que os povos da Mesopotâmia usavam sistemas numéricos e unidades que não correspondem diretamente ao nosso ano solar moderno. Existiam unidades como o char, um termo numérico usado em várias combinações que, lido sem cuidado, pode produzir interpretações enganosas. Converter unidades, ler expoentes numéricos ausentes ou interpretar sinais danificados são armadilhas óbvias para quem tenta transformar antigas marcas gráficas em cronologias lineares. Além disso, as listas antigas cumpriam finalidades que hoje nos parecem híbridas. Não eram apenas registros administrativos. Elas serviam para legitimar dinastias, para inserir um reino num quadro sagrado do tempo e para narrar a continuidade de um povo sob ordens cósmicas. Atribuir reinados gigantescos a governantes primordiais aproxima a ordem política da ordem do mundo. É uma maneira de dizer que a cidade, e por extensão a dinastia que a controla, tem raízes na própria criação. Isso não é exclusivo da Mesopotâmia. Em Egito, tradições cronológicas misturam eras míticas e reinados históricos. Em outras regiões, genealogias compridas cumprem papel similar. Tratar números desses textos como medidas cronológicas estritamente literais, sem considerar função e contexto, é um erro metodológico. Há também um problema material. O que chegou até nós são cópias tardias de textos que já haviam circulado e sido reelaborados por séculos. Cada cópia é uma pegada. Marcas de desgaste, correções, lacunas, sinais riscados e remendos, colunas quebradas, números apagados e restaurados. Entre o original e a cópia que lemos, passaram escribas com agendas próprias, erros de leitura e diferentes convenções numéricas. Quando se soma tudo isso, a imagem que se desenha é de um palimpsesto em argila. Camadas de tradição que se sobrepõem e se confundem. Para além desses aspectos textuais,
é vital colocar esse fenômeno dentro de um padrão global de lacunas na memória material. Em vários momentos, sociedades produzem grandes quantidades de novos sinais, edifícios, textos, arquivos, e em seguida, por razões muito diversas, esses sinais são parcial ou totalmente perdidos. A queda das cidades palacianas do final da Idade do Bronze Mediterrânea, por exemplo, deixou um hiato que só séculos depois começa a se fechar nas fontes. Cidades foram incendiadas, arquivos queimados, centros administrativos desfeitos. Quando arqueólogos trabalham em camadas onde um palácio foi destruído, frequentemente encontram escrita preservada, porque a combustão às vezes fixa a argila crua. Noutras situações, a destruição implica a perda quase total do arquivo. Esses vazios criam oportunidades para tradições que sobrevivem oralmente, para cópias tardias com agendas novas, ou para interpretações retrospectivas que tentam preencher os buracos com sentido. O colapso da Idade do Bronze entre 1200 e 1150 a.C., que atingiu Hatti, Micenas, Ugarit e outras sociedades, é um bom exemplo de como o registro pode ruir por uma combinação de fatores. Movimentos populacionais, os chamados Sea Peoples, aparecem nas fontes egípcias. Falhas das redes comerciais e possibilitadoras de recursos, pressões climáticas e talvez epidemias. Em Hattusa, a capital hitita, há sinais arqueológicos de incêndio em níveis associados ao colapso. Em Ugarit, cartas preservadas em arquivos mostram pedidos desesperados e interrupções no comércio. A literatura, a administração e a escrita podem ser interrompidas de maneira quase completa quando as instituições centrais desaparecem. A perda não é necessariamente resultado de uma conspiração organizada para apagar o passado. Muitas vezes, é efeito colateral de catástrofe política e social. Outra tradição de apagamento deliberado, porém diferente em escopo, aparece nas práticas de damnatio memoriae e em manipulações de listas reais por motivos de legitimidade. Na própria história egípcia, há exemplos claros. A época de Akhenaton, o período Amarna, foi alvo de tentativas posteriores de apagar seu nome e seus monumentos, porque sua revolução religiosa contrariava interesses dinásticos posteriores. Isso ilustra que, quando há interesse político direto, sucessores de fato podem tentar apagar ou minimizar a lembrança de predecessores. Em termos práticos, apagar inscrições e cobrir estátuas são atos materiais que os arqueólogos conseguem detectar. Se no caso da lista dos reis sumérios, houvesse uma campanha organizada e duradoura para esconder reinados específicos, poderíamos esperar traços físicos e textuais dessa intenção. Rasuras consistentes, omissões repetidas entre cópias, ou documentos concorrentes que reclamem ter sido deliberadamente silenciados. E até agora, os dados não sustentam essa hipótese de forma conclusiva. Além da política, o clima tem um papel recorrente na criação de lacunas. Mudanças ambientais abruptas, como as associadas ao Younger Dryas, um período de resfriamento súbito no fim da última grande transição glacial, podem provocar colapsos populacionais, migrações e perda de centros produtores de registros. Em outras palavras, não é necessário um inimigo humano com o propósito de esconder documentos. O clima e o ambiente também apagam. Em muitas margens costeiras, a elevação do nível do mar afogou ocupações inteiras e levou à perda de camadas arqueológicas que poderiam ter contado histórias inteiras. Submersões costeiras e erosão não deixam censos escritos. Deixam espaços onde os arqueólogos só agora, com técnicas modernas, começam a olhar com atenção. E é aí que entra um aspecto crucial. A tecnologia moderna está reabrindo lacunas que há muito se julgavam impenetráveis. Ferramentas como LIDAR, imageamento por laser aéreo que penetra a cobertura vegetal, têm desvelado complexos urbanos inteiros enterrados sob florestas que pareciam intocadas. Em áreas tropicais da Mesoamérica e do Sudeste Asiático, LIDAR transformou o mapa do passado conhecido num espaço de encontrabilidade repentina. GPR, ou radar de superfície, permite espiar estruturas enterradas sem escavar. Análises de DNA antigo têm reescrito narrativas populacionais ao mostrar substituições,
continuidades e misturas que antes eram invisíveis. Técnicas de imageamento em palimpsestos, digitais e espectrais, recuperaram textos apagados em manuscritos medievais. Em conjunto, esses procedimentos aumentam nossa capacidade de transformar lacunas em dados. Mas também mostram que lacunas não são apenas falhas de observação. Muitas vezes são cortes históricos reais, causados por violência, clima ou descontinuidade institucional. Voltando à lista dos reis sumérios, precisamos então confrontar 3 perguntas centrais, que serão o fio desta investigação. Primeiro, que tipos de leitura do texto são plausíveis? Segundo, por que números gigantescos aparecem? São simbólicos, numerológicos, resultado de unidades estranhas ou meros erros de cópia? Terceiro, existe algum indício de que esses registros foram deliberadamente ocultados por sucessores que quiseram reescrever a história? Cada uma dessas perguntas exige ferramentas diferentes: crítica textual, compreensão da matemática antiga e indicadores arqueológicos de apagamento consciente. Na crítica textual, há passos relativamente diretos. A lista tem variantes. Algumas cópias preservam versões longas com seções antediluvianas extensas. Outras são mais enxutas. Isso significa que não existe um texto único original, esperando para ser desvelado, mas várias tradições que flutuaram entre as escolas de escribas. Thorkild Jacobsen e estudiosos como Samuel Noah Kramer dedicaram esforços a comparar essas cópias, a identificar padrões de acréscimo e exclusão e a entender a lista como um documento que foi usado de maneiras diferentes em momentos distintos. O que podemos dizer com segurança metodológica é que a lista é um artefato de ideologia e memória, tanto quanto de registro. Na matemática antiga, o problema é tanto de semântica quanto de grafia. Sinais numéricos em argila podem ser corroídos, fragmentados, confundidos com marcas de restauração. Unidades como o já citado char ou múltiplos sexagesimais são fenômenos conhecidos na Mesopotâmia e podem inflar facilmente as leituras quando convertidos sem contextualização. Além disso, a numeração simbólica, o uso de números grandes para indicar ordem, plenitude ou autoridade, é um recurso cultural que não sofreu a pressão moderna de se correlacionar com cronologia astronômica. Em muitas culturas, grandes números servem a metáforas de grandeza, não a medições precisas. Do ponto de vista arqueológico, a detecção de apagamentos deliberados pode apoiar a hipótese de manipulação consciente do registro. Rasuras repetidas, colagens de textos, inclinações ideológicas na seleção dos nomes ou na omissão sistemática de dinastias inconvenientes são sinais claros de edição política. Mas tais sinais existem de maneira seletiva. Em muitas cópias da lista, há lacunas que se explicam melhor por perda de fragmentos ou porque a tradição local nunca incorporou certas dinastias. A ausência de evidência de certos governantes em inscrições ou em contextos materiais não é prova de que eles foram ocultados. Pode ser que nunca tenham deixado muito material, ou que suas instituições tenham sido destruídas e seus registros perdidos por forças naturais. Para tornar essas observações mais palpáveis, é útil comparar outras situações onde registros foram deliberadamente alterados ou perderam-se por políticas de legitimidade. No caso egípcio, os reis que sucederam um governante problemático às vezes apagavam seus nomes, e isso é visível nas superfícies das pedras. Na Roma antiga, a damnatio memoriae deixava marcas, estátuas decapitadas, insígnias riscadas. Essas práticas mostram que apagar a memória do inimigo é uma estratégia política repetida. No entanto, na Mesopotâmia, e especificamente na lista dos reis sumérios, não se encontra um padrão tão limpo de eliminação sistemática que explique, por exemplo, a presença de reinados antediluvianos gigantescos. A evidência aponta mais para camadas complexas de tradição, numeração simbólica e cópias tardias do que para uma conspiração organizada que teria silenciado um passado soberbo e tecnológico. Um ponto que merece atenção especial é o problema dos unidades de tempo. Se um escriba registra X-char e um leitor medieval interpreta char como anos no sentido moderno, a transformação pode produzir um número que, lido hoje, soa absurdo.
A hipótese de que algumas tradições contabilizavam períodos em formações diferentes. Por exemplo, somando ciclos de reinados regionais, que depois foram apresentados como contínuos. Imagine que diferentes cidades, cada uma com sua própria linha de reis, foram fundidas numa narrativa unificada por um compilador interessado em demonstrar primazia ou antiguidade. Ao somar essas linhas, o total cresce até atingir magnitudes estranhas. Também há a possibilidade de erros de cópia acumulativos. Numa sequência de réplicas manuais de um século para outro, um pequeno deslize numérico pode multiplicar-se. Um sinal danificado pode ter sido restaurado com suposições, e essas suposições herdam-se. Esse mecanismo é conhecido em tradições textuais mundo afora. Erros de leitura transformam números e nomes de maneira que só uma análise crítica pode rastrear. E então surge a questão da motivação. Haveria uma razão pela qual reis históricos mais recentes quereriam esconder a memória de tempos antigos? Sim, existem motivos claros: legitimação dinástica, monopolização de santuários, alinhamento com calendários religiosos e necessidade de impor uma narrativa de continuidade que favoreça o presente do escriba. Em contextos de transição profunda, guerras, conquistas, reformas religiosas, editar o passado é uma ferramenta poderosa. Se uma nova dinastia quer justificar sua ascensão, reescrever a sequência de governantes anteriores ou minimizar predecessores inconvenientes pode ajudar. Ainda assim, isso não explica por que, em certos pontos do texto, os números assumem conotações quase míticas. A edição política geralmente apaga, reduz nomes ou redistribui honras. Raramente inventa reinados de dezenas de milhares de anos do nada. Para isso, é preciso olhar para conceitos de tempo que não são puramente administrativos. Quando ligamos isso ao padrão maior de lacunas, outro mapa surge. Em todas as regiões onde o registro se fragmenta, há combinações de catástrofe, migração e reorganização social, que explicam, em termos práticos, as ausências. As sociedades do Vale do Indo, Harappa e Mohenjo-Daro, desenvolveram urbanismos sofisticados, mas deixaram uma escrita indecifrada aos arqueólogos modernos. Isso torna impossível fazer a transposição direta entre os vestígios materiais e a intenção documental dessas populações. Na América pré-colombiana, centros como Cahokia ou Chaco Canyon sofreram declínios que deixaram arquivos incompletos e complexos sinais de colapso social. No Pacífico, lugares como Nanmadol e a Ilha de Páscoa mostram como isolamento, recursos limitados e contato com navegadores europeus moldaram narrativas de desaparecimento. O que temos quase sempre é um conjunto de causas múltiplas, ambientais, sociais e políticas, que produzem interrupções. Essas interrupções, por sua vez, criam oportunidade tanto para desinformação intencional, quanto para simples apagamento acidental. Entra aqui um detalhe metodológico que merece ser explicitado. Ausência de evidência não é evidência de ausência. Isso significa que não podemos, a partir da falta de documentos físicos, concluir automaticamente que existiu uma conspiração universal para esconder reinados. Ao mesmo tempo, não podemos descartar a priori que haveria casos locais onde apagar memórias foi um objetivo explícito. A tarefa do historiador é buscar indícios materiais que indiquem qual é o caso em cada situação. Restos de textos censurados, padrões de Erasure, referências em fontes independentes que falem de destruição deliberada, e correlações entre eventos de violência política e lacunas textuais. Voltamos então ao número que abre essa investigação. 241 mil. Onde ele nasce? Em muitos títulos sensacionais, esse número é apresentado como soma das durações listadas na memória antiga. Mas, conforme já indiquei, a soma depende da versão, da leitura das unidades e das convenções numéricas. Em certas reconstruções, somando os antediluvianos e os dinastas iniciais de várias cópias, chega-se a totais muito grandes. Em outras, escolhas diferentes reduzem o total a números mais plausíveis. Acrescente a isso a chance de que símbolos numéricos tenham sido mal lidos, ou que a tradução de uma unidade para anos seja anacrônica, e o quadro se complica muito. O que é factível dizer com segurança
é que a lista, tal como nos chegou, não é um registro cronológico moderno e requer cautela em qualquer tentativa de somar seus elementos e apresentá-los como tempo histórico no sentido que usamos hoje. Também há interpretações alternativas que vale a pena considerar. Uma hipótese é que esses números correspondam a ciclos religiosos ou à numerologia simbólica. Em muitas culturas antigas, números como 7, 12, 60 e seus múltiplos têm carga cosmológica. Atribuir X-Char a um rei primordial pode ser menos uma medida de anos e mais uma marca metafórica. Ele reinou um ciclo pleno, a era da completude. Tantos ciclos quanto o cosmos determina. Outra possibilidade é que se trate de camadas de memória. Uma lista que originalmente registrou soberanos locais foi transformada por um compilador que quis apresentar uma sequência contínua, e para isso, somou reinados regionais que no terreno real corresponderiam a lineagens locais sobrepostas, não a reinados sucessivos de um mesmo trono. A consequência é a criação de uma grande cronologia fictícia, que serve mais a uma teologia política do que a um registro administrativo. Estas possibilidades nos fazem andar com cuidado. Elas também mostram por que é insatisfatório e cientificamente imprudente transformar a afirmação 241 mil anos em uma notícia literal ou numa narrativa sensacionalista. Em vez disso, ela deve ser tratada como uma pista, um sintoma de como sociedades construíram o tempo, como os escribas lidaram com números e como interesses de legitimidade, junto com acidentes de transmissão, moldaram a memória. Chegamos, então, a uma bifurcação que precisa ser cuidadosamente explorada nas próximas etapas. Por um lado, podemos aprofundar a crítica textual, examinando variações entre cópias e as particularidades dos sinais numéricos. Por outro, podemos procurar evidências arqueológicas que indiquem tentativas tangíveis de apagar memórias, o tipo de prova que sustentaria a ideia de reis que tentaram esconder algo. Entre essas duas vias, também se abre um terceiro caminho. Analisar como modelos de contabilidade do tempo e práticas simbólicas permitiriam a construção de cronologias gigantescas, sem que isso implicasse na existência histórica literal desses reinados. Antes de seguir por qualquer uma dessas trilhas, é útil ilustrar com alguns casos comparativos como as lacunas se comportam em contextos distintos. No Mediterrâneo tardio, por exemplo, a destruição de palácios e centros administrativos durante o colapso da Idade do Bronze deixou muitas tradições orais e fragmentos escritos. Em alguns sítios, a queima preservou tablets porque a combustão acabou endurecendo a argila. Em outros, documentos desapareceram de vez. No Vale do Indo, onde não temos uma escrita decifrada à disposição, ricos vestígios materiais, ruas planejadas, sistemas de esgoto, casas de tijolos, não se traduzem automaticamente em um registro narrativo que possamos ler. Essa ausência de voz escrita multiplica as lacunas que a arqueologia tenta preencher por métodos indiretos. Cerâmica, padrões de assentamento, paleoclimatologia. Em Amazônia e Sudeste Asiático, lidar tem revelado paisagens abrigando complexas infraestruturas que os mapas coloniais e até as cartas de viajantes ignoravam. Em outros casos, como na Ilha de Páscoa, a combinação de colapso ambiental, contato europeu e doença contribuiu para apagar práticas e memórias. Tudo isso compõe um quadro no qual a lista dos reis sumérios é apenas um exemplo local de um fenômeno global. As sociedades empilham camadas de memória e, em certos pontos, essas camadas se rompem. O problema é que, em alguns casos, os rombos são tão profundos que os últimos guardiões da tradição tentam preencher o vazio à sua maneira. E é aí que nascem as lendas de reinados antediluvianos de duração incomensurável. Fechando este primeiro movimento analítico, retornamos ao cerne. Como leitor crítico, não podemos aceitar a afirmação de 241 mil anos de reinado como história literal. Ela é, ao mesmo tempo, pista e armadilha. Pista porque nos direciona para práticas de contagem e de memória que importam. Armadilha porque, se lida sem contexto, alimenta mitos permanentes. As perguntas que restam demandam exame com lupa.
Precisamos olhar as variantes textuais medindo sinais numéricos. Precisamos correlacionar essas variantes com camadas arqueológicas datáveis por radiocarbono e por dendrocronologia. Precisamos pedir às técnicas modernas que revelem onde a argila foi alterada e onde o solo esconde vestígios de centros perdidos. O próximo passo lógico é, portanto, abrir os arquivos, olhar para as cópias conservadas, comparar leituras de sinais numéricos e confrontar essas leituras com o que sabemos sobre os usos simbólicos do tempo no mundo mesopotâmico. Paralelamente, é necessário sondar o solo, identificar se há indícios arqueológicos de edições deliberadas e se a cronologia material se alinha com qualquer tentativa organizada de apagar memórias. Só ao combinar crítica textual e evidência material, poderemos avaliar com alguma precisão se existe, por trás do rótulo sensacional, uma trama humana de ocultação, ou se, ao contrário, o que temos é uma série de escolhas culturais e acidentes de transmissão que geraram números que desafiam o leitor moderno. Há, ainda, uma camada adicional que merecemos examinar: as interpretações modernas desses textos. Desde o século XIX, a redescoberta da escrita cuneiforme suscitou interpretações que, em alguns momentos, misturaram esperança de provas de eras míticas com conclusões acadêmicas prudentes. Alguns tradutores, empolgados com a antiguidade das tradições, favoreceram leituras que enfatizavam a magnitude cronológica. Outros, mais cautelosos, chamaram a atenção para unidades e simbologias. Hoje, a bibliografia oferece posições contrastantes e, por isso, uma leitura responsável exige não só olhar para os textos, mas também ler as leituras, compreender as pressuposições dos intérpretes, os limites dos métodos e a evolução das hipóteses conforme novas descobertas arqueológicas surgem. Quando retomarmos a análise, iremos por esse caminho: confronto de variantes textuais, análise da numeração antiga e das unidades, exame das motivações políticas que podem levar à reescrita e correlação com sinais arqueológicos de apagamento. Será preciso também escavar os debates acadêmicos, diferenciando posições bem fundamentadas de interpretações populares que exageram as implicações. Nosso objetivo não é desacreditar o sentido mítico ou simbólico da lista, nem reduzir a ambição humana de legar passado. É, ao contrário, entender o que esses textos e lacunas nos dizem sobre como a memória coletiva é construída, mantida e, por momentos, perdida. E aqui deixo a cena preparada para o próximo movimento. Nas tábuas quebradas há números que pedem decifração. Nas câmaras de argila, sinais de correção. Nas camadas do solo, possíveis pistas de destruição ou continuidade. Para descobrir se houve ocultação deliberada, teremos de seguir as pistas dos números e os sinais do terreno. Antes de propor uma conclusão, precisamos entrar nos detalhes técnicos, identificar as câmeras de cópia e comparação, entender o sistema numérico em suas minúcias e consultar as evidências físicas que poderiam confirmar ou refutar a hipótese de manipulação consciente. É a isso que me debruçarei agora. Abrir as cópias, olhar os sinais e ver até que ponto a soma de anos é, de fato, fruto de uma construção intelectual, de um erro transmissional ou de uma intenção política. É a isso que me debruçarei agora. Abrir as cópias, examinar sinais numéricos e confrontar o registro material, passo a passo, com as ferramentas que a filologia e a arqueologia oferecem. Comecemos então pelo material escrito mais direto, as variantes da lista dos reis sumérios e o que elas realmente nos permitem dizer. As tábuas que preservam versões da lista não são cópias idênticas, são antes testemunhos de um texto em movimento. Algumas procedências são melhor documentadas, como a cópia conhecida como Weld-Blundell Prism, que reúne uma sequência longa e relativamente completa, enquanto outros fragmentos vêm de sítios distintos, com diferenças notáveis no arranjo de dinastias, na inclusão ou exclusão de certos nomes e nas durações atribuídas. Essa pluralidade não é um detalhe menor. Revela que a lista não era um documento administrativo fixo, mas um repertório de tradição que circulava em oficinas de escribas e que podia ser remodelado conforme a necessidade. Thorkild Jacobsen, entre outros, chamou a atenção para essa plasticidade,
apontando que comparar variantes é essencial para entender as intenções dos compilers e a função do texto em diferentes contextos. Tecnicamente, há duas operações que precisamos distinguir ao lidar com a lista: leitura gráfica e interpretação numérica. A leitura gráfica é o reconhecimento dos sinais cuneiformes na argila. Muitos estão fragmentados, reentalhados, ou apresentam danos que tornam ambígua a identificação de sinais numéricos específicos. A interpretação numérica envolve a conversão desses sinais em uma quantidade que, por sua vez, precisa ser associada a uma unidade de medida temporal. Aqui mora boa parte do problema. Na Mesopotâmia antiga, havia termos e convenções que representam grandezas. O termo shar, por exemplo, aparece como marcador de valores elevados, e no sistema sexagesimal da região, costuma corresponder a 3.600 unidades. Lidos literalmente como anos solares, números expressos em shar produzem magnitudes extremamente altas. Mas a passagem de shar para anos não é automática. Pode tratar-se de meses, de ciclos míticos, de uma contagem simbólica, ou mesmo de um erro interpretativo causado por fragmentação do sinal. Além disso, a notação mesopotâmica muitas vezes combinava valores sexagesimais com técnicas locais de multiplicação e compressão de dados. Traduzir esses sinais para a linguagem cronológica moderna exige escolhas metodológicas. Algumas escolhas, combinadas com fragmentos incertos, produzem somas que se aproximam de 241 mil anos. Outras escolhas reduzem dramaticamente o total, colocando a sequência antediluviana em escalas que permanecem míticas, mas não estratosféricas. É por isso que estudiosos, ao reconstruírem a lista, apresentam resultados que variam bastante. Dependem da cópia base escolhida, do tratamento dado a sinais danificados e da hipótese adotada sobre o que cada unidade realmente queria dizer. Esse é um primeiro ponto que desmonta a leitura imediata e literal do título. A magnitude numérica é, em grande medida, função de decisões interpretativas. Há, em seguida, o papel ativo dos escribas. As cópias não são meras transmissões inocentes. São artefatos produzidos em contextos institucionais e frequentemente com objetivos ideológicos. Compiladores mesopotâmicos não se limitavam a preservar um inventário. Costumavam organizar as listas de acordo com um propósito. Inserir um segmento antediluviano com reinados gigantescos é, intelectualmente, uma operação que conecta a ordem política à ordem cósmica. Numa sociedade onde a justiça, a realeza e a religião se entrelaçam, fazer descender a linhagem de governantes de um tempo antes do dilúvio confere a uma cidade um estatuto que ultrapassa a mera antiguidade administrativa, confere sacralidade. Nesse sentido, a existência de reinados longos pode ser interpretada como linguagem simbólica, e não necessariamente como tentativa de falsificação histórica. Mas não podemos parar na hipótese simbólica. É necessário perguntar: há marcas físicas que indiquem edição deliberada do texto? Edição implica rasura, colagens, sobreposições de escrita, diferenças consistentes entre cópias produzidas em espaços e épocas distintas. Em diversos casos documentados ao longo do mundo antigo, isso é visível. Cortes em inscrições, relevos removidos, nomes riscados. No Egito, por exemplo, repressões públicas deixaram vestígios palpáveis. Na Mesopotâmia, porém, o quadro é mais heterogêneo. Em algumas cópias da lista, há correções evidentes, sinais restituídos pelo restaurador, que copiou a tábua anterior. Em outras, a sequência é contínua, sem marcas óbvias de censura. O que isso sugere? Que a lista passou por processos editoriais variados, alguns possivelmente motivados por intenção política, outros por simples transmissão textual, e, crucialmente, que a hipótese de uma campanha coordenada, de longa duração e com o objetivo central de esconder reinados específicos, não encontra um padrão uniforme de suporte material nos arquivos mesopotâmicos, tal como hoje os conhecemos. Uma outra linha de evidência que vale a pena examinar é a correlação entre a lista e o registro arqueológico regional.
Se existisse um corpo de material que confirmasse de modo independente reinados contínuos de milênios, isso reforçaria a leitura literal. Mas a arqueologia mostra outra coisa. Centros urbanos aparecem, crescem, transformam-se, e por vezes, são destruídos. As inscrições de reis locais, monumentos e arquivos tendem a surgir em momentos de estabilidade institucional e a diminuir em períodos de crise. No Iraque meridional, por exemplo, há grandes sequências de inscrições e arquivos, a partir de períodos bem datáveis, mas a linearidade absoluta da lista raramente se traduz em continuidade estratigráfica simples. Em muitos sítios, camadas mostram rupturas. Em algumas áreas, níveis que poderiam corresponder a um suposto reinado de dezenas de milhares de anos, simplesmente não existem. Isso não invalida o texto enquanto documento simbólico. Apenas mostra que a correspondência entre os dados arqueológicos e as grandes cifras da lista não é direta. Agora, se voltarmos o olhar para a hipótese de erro de unidades, encontramos caminhos interessantes. Suponhamos que uma unidade registrada originalmente tivesse sido projetada para medir ciclos religiosos ou meses, e que, ao longo das cópias, alguém tenha assumido que se tratava de anos solares. Um multiplicador inadvertido poderia transformar uma série plausível em um número insondável. Há exemplos desse tipo de erro transmissional em outras tradições documentais. Listagens genealógicas que usam gerações como unidade, calendários que confundem meses lunares com anos solares, textos de contabilidade onde a diferença entre unidades monetárias ou de medida produz discrepâncias gigantescas se interpretadas equivocadamente. Colocado dessa maneira, o 241.000 pode ser produto de conversão anacrônica, uma leitura moderna de convenções antigas sem a devida contextualização. Consideremos então uma hipótese combinada que quase sempre é a mais plausível quando lidamos com números extraordinários em tradições antigas. O número é simultaneamente simbólico, sujeito a erros transmissionais e, em parte, fruto de escolhas editoriais. Essa hipótese combina as três dimensões que já apontamos: função ideológica dos textos, fragilidade da transmissão manuscrita e complexidade das unidades numéricas locais. Em quase todos os casos bem estudados, essa combinação explica mais do que uma teoria unívoca de suposta ocultação deliberada. E ainda assim, e isso é tão importante quanto dado até agora, não devemos confundir ausência de padrão com ausência de práticas de manipulação. Em várias épocas e lugares os registros foram deliberadamente alterados. A Damnatio Memoriae, egípcia, é um exemplo paradigmático. Roma também oferece múltiplos casos. Nesses contextos, a manipulação deixa rastros materiais claros. Nomes removidos, relevos martelados, inscrições riscaram palavras. Na Mesopotâmia, comportamentos similares ocorreram em escala menor e com motivações variadas. Alguns reis eram omitidos em certas listas porque foram considerados ilegítimos ou porque pertenciam a dinastias rivais. A própria decisão de compilar uma lista que priorizasse determinadas cidades em detrimento de outras é um ato de seleção que, se visto de fora, pode aparecer como manipulação. Por esse prisma, reis que tentaram esconder pode ter duas leituras: a de um esforço de reescrita para fins de legitimação, com evidências contextuais, e a de um processo de compilação que privilegia algumas tradições e marginaliza outras. Ambas são formas de edição do passado. Apenas a primeira corresponde à noção forte e conspirativa de esconder o que realmente aconteceu. Abramos agora um parêntese para olhar casos comparativos que ajudam a iluminar o tipo de fenômeno que discutimos. No Mediterrâneo tardio, o colapso da Idade do Bronze mostra como rupturas institucionais afetam a escrita. Em Pilos e Ugarit, arquivos preservados pelo fogo nos entregam cartas que documentam um mundo em crise, pedidos de ajuda, interrupção de trocas comerciais, relatos de movimentos de populações. O desaparecimento posterior dessas administrações não resulta de uma conspiração coordenada contra a história antiga, mas sim de um apagamento funcional. Cortar os centros de produção documental é cortar a voz do passado. No Vale do Indo, o problema é outro.
Há uma abundância de sinal material, ruas, sistemas hidráulicos, artefatos, mas a escrita permanece indecifrada. Isso cria um silêncio documental que não decorre de conspiração, mas do limite de nossa capacidade de leitura. Na América do Norte, a queda de centros como Cahokia envolve processos ecológicos, sociais e demográficos que resultaram em diminuição do registro arqueológico e no desaparecimento de práticas escritas, quando existiam. No Pacífico, empreendimentos megalíticos como Nan Madol ou o complexo da Ilha de Páscoa mostram que a vulnerabilidade ambiental e as rupturas causadas pelo contato europeu podem obliterar memórias locais. Esses exemplos servem para recordar um ponto metodológico crucial. Lacunas no registro raramente têm uma única causa. São, por natureza, palimpsestos de fatores: política, ecologia, contágio, erro humano, práticas ritualísticas. Inserir uma hipótese de ocultação deliberada numa dessas lacunas exige evidência proporcional à gravidade da afirmação. Ou seja, alegar que reis sumérios tentaram esconder 241.000 anos de reinado pede, pelo menos, 3 tipos de prova coerentes entre si: textos que mostrem rasuras ou edições intencionais com padrões repetidos, monumentos ou inscrições que indiquem uma política de eliminação de nomes, e fontes independentes que registrem ou impliquem a destruição de arquivos com fins ideológicos. Sem esse tripé, a hipótese não se sustenta como fato. Quais evidências então nós temos? No corpus mesopotâmico encontram-se edições e omissões seletivas, claro. Há dinastias que aparecem em algumas listas e não em outras. Há cópias em que certos nomes são breves ou ausentes. Entretanto, não existe hoje um documento que revele uma campanha sistemática com o objetivo exclusivo de eliminar memórias de reinados extraordinários, o tipo de conjunto de provas que permitiria afirmar com segurança que houve um empreendimento de ocultação em massa. Em vez disso, o que encontramos é uma história de edições localizadas, reescrituras de legitimidade e transmissões falhas, sobre as quais a hipótese de números simbólicos e de erros de unidade oferece explicações muito mais parcimoniosas. A seguir é pertinente perguntar: que tipo de provas arqueológicas corroborariam uma leitura literal e conspirativa da lista? Para que a alegação de um reinado cumulativo de centenas de milhares de anos tivesse alguma chance de se sustentar, precisaríamos encontrar camadas estratigráficas que mostrem ocupação contínua por essas durações, o que é, em termos práticos, impossível no sentido literal, ou encontrar uma presença material extraordinária de regime político que se mantivesse uniformemente por períodos que ultrapassam a história conhecida da agricultura complexa e das cidades. O que a arqueologia, até aqui, não mostra. O que ela mostra é evolução, rupturas e reinvenções. Por isso a leitura literal esbarra nos limites empíricos do que consideramos cidades, sociedades e dinastias. Mas se a ambição é compreender por que, culturalmente, tais números emergiram, a investigação avança com riqueza. Numa sociedade onde mitos de origem, ciclos cosmológicos e calendários sagrados permeiam a consciência coletiva, atribuir durações gigantescas a soberanos primordiais é uma maneira simbólica de inscrever no tempo a centralidade de uma cidade. Pense na genealogia como tecnologia do poder. Ao construir uma escadaria mítica que leva do presente até antes do dilúvio, o compilador conecta suas autoridades contemporâneas a uma linha temporal que rende legitimidade. A escala colossal dos reinados serve, então, a uma função retórica e teológica. Eles não servem para medir tempo histórico do modo que entendemos hoje, mas para afirmar plenitude e continuidade. Uma análise antropológica do gênero cronológico mostra que isso é frequente. Cronologias longas servem a necessidades simbólicas de coesão e de projeção política. Há, por fim, um elemento moderno a considerar: a sedução da magnitude. Desde a redescoberta da Mesopotâmia no século XIX, leitores e tradutores, encantados com a antiguidade das tradições, às vezes favoreceram leituras que exageraram a literalidade das listas. Isso se combinou com um ambiente intelectual onde o desejo de encontrar origens
podia obscurecer as cautelas filológicas. Hoje, com um corpo maior de achados arqueológicos e com uma abordagem crítica da transmissão textual, a tendência dominante entre especialistas é justamente a cautela. A lista é compreendida como um artefato ideológico e textual, que exige interpretação multifacetada. É por isso que, ao discutir 241 mil anos, os estudiosos tendem a enfatizar os limites das conversões numéricas e a enfatizar a função simbólica do texto. Não se trata de desvalorizar a lista. Pelo contrário, apreciar a lista em sua complexidade nos ajuda a entender práticas de memória, circulação de textos e a relação entre poder e passado na Mesopotâmia antiga. O que o número exagerado nos oferece, então, é um alerta metodológico. Quando a fonte produz uma cifra que desafia a plausibilidade arqueológica, o primeiro movimento científico deve ser decompor a cifra. Entender a escrita, avaliar as unidades, comparar variantes e correlacionar com o registro material independente. Esse é o tipo de procedimento que nos distancia do sensacionalismo e nos aproxima da história. Voltando ao fio que entrelaça as analogias globais com o caso sumério, as atitudes de apagar e reescrever o passado ocorrem sim, em muitas culturas, mas operam segundo padrões e escalas diversas. Em alguns casos, a política é agressiva e gera vestígios claros. Em outros, a perda é resultado de catástrofes naturais, colapsos institucionais ou simples descontinuidade burocrática. E em muitos casos, o que resta é uma mistura de ambos. Edições conscientes, em meio a ruínas deixadas pelo clima. A lista dos reis sumérios é melhor compreendida nessa moldura complexa. Não como prova de um encobrimento gigantesco e intencional de um passado tecnológico, mas como um documento que combina memória mítica, funções ideológicas e transmissão material sujeita a erros. Antes de encerrar, vale destacar o que as novas tecnologias oferecem a essa investigação, e por que devemos manter a curiosidade viva, ainda que crítica. Ferramentas como o imageamento multiespectral podem recuperar sinais apagados em tabelas e palimpsestos. O estudo detalhado de assinaturas de argila e de proveniência ajuda a rastrear oficinas de escribas. A datacal por radiocarbono e a dendrocronologia permitem ancorar cronologias materiais. O LIDAR e o GPR reconstruem ocupações que a superfície não revela. Em conjunto, essas ferramentas reduzem as zonas cegas do passado. Elas não transformarão símbolos míticos em cronologias literais, mas podem ajudar a distinguir melhor entre o que é estratégico, edição consciente, e o que é acidental, perda ou erro de cópia. Por isso, a investigação sobre os 241 mil anos não deve cessar. Deve, pelo contrário, tornar-se mais sofisticada, menos interessada em juízos sensacionalistas e mais empenhada em cruzar dados de fontes diversas. Ao concluir, regresso à pergunta que trouxe este vídeo. 241 mil anos de reinado. A verdade sobre os reis sumérios que tentaram esconder. O que podemos com responsabilidade intelectual afirmar? Primeiro, que a cifra de 241,000 anos aparece como resultado de leituras específicas de variantes da lista dos reis sumérios e de decisões de conversão numérica. Segundo, que esse tipo de número é, na melhor das hipóteses, sintoma de práticas simbólicas e, em alguns casos, de problemas de transmissão textual. Terceiro, que não há hoje evidência robusta para afirmar a existência de uma campanha sistemática e organizada, cujo objetivo foi esconder deliberadamente reinados históricos de magnitude tão absurda. O quadro mais plausível é o de uma combinação: tradição mítica, unidades de medida diferentes das nossas, erros de cópia e escolhas editoriais motivadas por legitimidade política. Em suma, a lista é menos uma crônica literal do que um espelho das maneiras pelas quais antigos coletivos pensaram o tempo e o poder. Isso não implica, de forma alguma, que devamos tratar a lista com desprezo. Pelo contrário, ela é uma janela fascinante para uma mentalidade antiga que ligava ordem política, liturgia e cosmologia. Ler a lista com cuidado nos ensina a ser cuidadosos com os próprios impulsos de literalizar o passado. E nos lembra que as lacunas da história,
Esses vazios que tanto atraem teorias radicais são, na verdade, espaços para investigação, não provas de conspiração. Se existe, então, um encobrimento, ele é em muitos casos mais suave e institucional do que dramático. Escolhas de quem compila, prioridades de memória e limitações materiais. Em outras palavras, a história que resta é, muitas vezes, o resultado de quem teve instrumentos para registrar e de quem teve interesse em fazê-lo. E não um mero produto de uma conspiração monolítica. Essa é talvez a lição mais valiosa. Compreender o passado exige que admitamos tanto a potência quanto a fragilidade dos arquivos. Se você ficou intrigado por essa história e quer se aprofundar, na descrição deixei sugestões de leitura. Traduções comentadas da lista dos reis sumérios, textos de Jacobsen e Kramer sobre o tema, trabalhos recentes sobre unidades numéricas mesopotâmicas e estudos arqueológicos que tratam de colapsos e lacunas regionais, como os da Idade do Bronze e do Vale do Indo. Há também links para artigos sobre as técnicas modernas que mencionei, caso queira ver como LIDAR, GPR e imagiamento espectral estão mudando o campo. Para fechar, se este mergulho em encruzilhadas de texto e terra despertou sua curiosidade, inscreva-se no canal, deixe nos comentários de onde você está assistindo e quais perguntas sobre o passado você acha que merecem mais investigação. Eu vou ler e responder. Compartilhe este vídeo com alguém que gosta de mistérios históricos e confere a descrição para as fontes e leituras recomendadas. A história, como vimos, não é uma linha reta. É um conjunto de camadas que só se desvelam com paciência, método e espírito crítico. Obrigado por acompanhar até aqui. Sigamos em busca de respostas, sem perder a capacidade de duvidar, de comparar e de aprender com o silêncio das pedras.